Bom, vamos começar então a segunda parte da sétima aula de ICE, que vai ser sobre como programar em Python, abertura e leitura de ficheiros, abertura e escrita de ficheiros. Por isso vamos começar por passar para o Spider. E temos aqui alguns ficheiros que podemos depois utilizar, mas como antes de começarmos a resolver um problema mais interessante, vamos ver só as operações que são feitas em Python para poder abrir e fechar, ler e escrever ficheiros. Bom, começando em leitura, por exemplo, podemos ter aqui este texto, este ficheiro texto, ok? Como é que se abre e lê este ficheiro? Em primeiro lugar, tem que se criar um objeto, que é um objeto correspondente ao ficheiro, e esse objeto é criado sempre que se utiliza a instrução de open com o nome do ficheiro. Okay? Uma vez aberto, pode-se ler informação de várias formas. A primeira, mais simples, é ler todo o conteúdo do ficheiro com a instrução read. Ou seja, temos este objeto que identifica o ficheiro, é um apontador para o ficheiro, e agora só temos que fazer a operação de read. E obtemos o texto correspondente a toda esta informação que aqui está. Ou seja, tem este ficheiro, tem aqui mais uns caracteres que já nem sei o que é que eles são, mas este ficheiro só contém texto, como é que está, tem um total de 176 caracteres, mudança de linha, tab, ou seja, começa aqui à frente, 115 minúsculas, ponto e vírgula, tab, por aí adiante, até ao fim. Okay? Uma vez lido o ficheiro, podemos trabalhar neste texto, é uma string, podemos fazer o que quisermos com a string, ou podemos simplesmente fechar o ficheiro, porque já não estamos aqui, já não queremos trabalhar com este ficheiro, o ficheiro já fez o que tinha a fazer. Bom, muitas vezes as strings são muito grandes, ok? E o ficheiro tem muita informação e não faz sentido criar uma string com esta informação toda. E por isso, uma forma normal de trabalhar com ficheiros, uma vez abertos, é ler simplesmente linha a linha. E por conseguinte, podemos dizer aqui que uma linha, aliás, podemos nem mostrar, cada vez que fazemos uma operação de leitura, read line, nós vamos obter uma linha do ficheiro. Okay? Por isso, na primeira, vamos obter esta primeira linha, na segunda, esta segunda, na terceira, esta, e por aí adiante. Okay? Cada vez que fazemos uma operação de read line, é-nos dada uma linha, até que, eventualmente, chegará à linha final. Uma vez chegando à linha final, já não temos mais nada, senão nada. Existe uma situação intermédia, que é, em vez de ler linha a linha, podemos ler as linhas todas de uma vez, mas obtemos uma separação. Agora vamos fechar o ficheiro. Mas podemos obter agora as linhas todas, mas separadas em strings diferentes. E por isso, voltando aqui ao que nós tínhamos, a abertura, se eu fizer ipt.read line, tenho uma leitura de uma linha só. Se eu agora fizer ipt read lines, vou obter as linhas seguintes todas até ao fim. Okay? Já não tenho a primeira, que já foi lida. Como vimos anteriormente, a leitura é sequencial. Uma vez lido até um certo ponto, já não se pode voltar para trás. E por isso, uma vez lida a primeira linha, só se pode continuar a ler a partir da segunda, e são essas linhas que aparecem nesta lista. Uma lista de linhas. Todas as linhas terminam com a mudança de linha, e esse caractere de mudança de linha é mantido nesta string. Okay? E, em princípio, podemos fechar isto. Por isso já vimos as operações fundamentais de leitura de um ficheiro. Para escrever um ficheiro, temos que abri-lo e fechá-lo tal como há bocado. Por isso temos que abrir um ficheiro com o nome que quisermos. Vamos chamar de xpto. Mas agora temos que explicitamente dizer que queremos escrever no ficheiro.
com um W, ok? Se não pusermos este segundo caractere, ele vai entender isto como sendo um fecheiro que já existe e queremos lê-lo. Obviamente, se não existe este fecheiro, ele vai fazer a asneira. Podemos ver, por exemplo, se eu não puser o W, ou seja, se não existe este fecheiro, se criarmos, ele diz que não, senhor, não tem este fecheiro existente. E é óbvio que não tem este fecheiro, porque é um fecheiro que nós queremos criar. Por isso temos que criar com este parâmetro W. Okay? Uma vez ele já está criado, entre aspas, simplesmente não fizemos nada com ele e agora não temos não temos um apontador para este fecheiro. Por isso, vamos esquecer este fecheiro e vamos abri-lo, mas ficando com o apontador para ele. Okay? Bom, uma vez com este apontador, agora sim, agora já posso escrever neste fecheiro. Por exemplo, posso escrever uma linha, por exemplo, isto que aqui está. Okay? E ele responde, sim senhor, escreveu 9 caracteres. Este 9 é a resposta. A seguir posso escrever outra linha. Por exemplo, esta linha das maiúsculas ou das minúsculas. Tem mais caracteres. Finalmente posso escrever uma linha a dizer acabou. Bom, escrevi 3 linhas, não quero escrever mais. Provavelmente ainda não tenho acesso a ela, porque ainda não fechei o fecheiro. Mas quando agora fechar o fecheiro, fica fechado e se eu aceder a ele, tenho aqui as linhas que escrevi. Por isso, ele só fica acessível depois de fechado. Por isso, quando estou a escrever um fecheiro, tenho que escrever até ao fim, fechá-lo e só a partir daí é que ele fica acessível para leituras. Bom, isto é a base, são as operações básicas sobre fecheiros para leitura e para escrita. E vamos agora utilizá-las num problema mais interessante. É um problema que está aqui, de alguma forma, já identificado, que é o seguinte. Vamos ter aqui uma lista de países, posso mostrar uma lista de países como esta, em que temos, para cada país, temos um número que é a ordem com que ele apareceu num sítio qualquer, não interessa agora. Depois temos o nome do país, temos um número que é a população, correspondente à população, e um terceiro número, um segundo número, aliás, correspondente à área do país, em quilómetros quadrados. Com algum cuidado, porque estes números, quer da área, quer da população, têm espaços para aumentar a legibilidade, do ponto de vista de quem lê o número, não propriamente de quem escreve, do computador que vai interpretar estes caracteres. Bom, mas seja como for, é esta a lista que nós temos, e queremos agora, ou uma lista deste género que nós queremos, e agora queremos escrever num fecheiro, noutro fecheiro, uma lista de países em que mantemos o nome do país, temos o tipo de densidade que o país tem, se tem uma alta densidade de população, uma baixa densidade de população, e isso é obtido a partir do valor da densidade da população. Se o valor da densidade, por isso o número de habitantes por quilómetro quadrado for superior a 150, é considerada alta densidade, e baixa se for inferior a 50, e média, caso contrário. Eventualmente, só estamos interessados em trabalhar com países que sejam, digamos, em que estas contas façam sentido, nomeadamente que a área seja suficientemente grande e que a população seja também suficientemente grande. Okay? Populações muito pequenas não fazem muito sentido, áreas muito pequenas também não fazem sentido. Bom, isso dependerá dos argumentos que forem dados, digamos, na chamada. Por isso, quem quer chamar ok. A área maior que a pop e a área maior que a área. Aqui é igual. Ok? Por isso é este problema que nós queremos resolver. E para resolver o problema vamos usar o bom princípio da decomposição do problema. Isto é um problema que tem várias
vários subproblemas. O primeiro problema será ler o que é que está neste país, neste fecheiro. Okay? E essa leitura vai produzir uma tabela. Precisamos criar uma tabela através de uma operação de ler país, ler países, com o nome do fecheiro IPT. Vamos ler estes países e vamos criar uma tabela que tenha o nome, o número, aliás, a área, aliás, a população e a área. Uma vez feito isto, vamos criar a tabela, aliás, vamos chamar isto de T1, que é a tabela inicial. Depois vamos criar uma tabela T2, que é obtida por transformação, conversão, transforma esta tabela T1, transformação, numa tabela T2, de acordo com os critérios de pegar em cada um dos países e transformar as linhas como é que se diz, com a população, com a densidade, etc. Uma vez feito isto, só temos que escrever esta tabela T2 no fecheiro OPT file. Por isso temos, o problema está composto em 3 componentes. A primeira componente, ler os países para uma tabela. A segunda, transformar a tabela numa tabela de acordo com a especificação. E a terceira, escrever a tabela transformada num outro fecheiro. Bom, para resolver este problema temos que resolver 3 problemas, temos que usar 3 funções e por isso, para não haverem problemas, vamos para já esquecer este problema principal e vamos tentar resolver cada um dos problemas associados. Por isso, dado um nome de um fecheiro, como é que vamos ler os países que constam deste fecheiro? Eu não vou pôr a documentação, mas imagino que seja fácil, que vocês compreendam o que é que estamos a fazer. Bom, por isso, olhando para um país como este, por exemplo, o que é que nós temos que fazer? Bom, temos que abrir o fecheiro, ler as linhas, cada linha vai ser transformada numa linha da tabela e depois fechar o fecheiro. Okay? E por isso, é isso que iremos fazer. Primeiro vamos fazer a leitura, a abertura do fecheiro. Há bocado não usei, mas podemos usar para ficar claro o parâmetro read, para distinguir do parâmetro write. Se não pusermos nada é uma leitura, como vimos há bocado. E agora vamos ler o fecheiro. Por isso, as linhas vão ser as linhas obtidas, neste caso posso ler as linhas todas de uma vez. E vou obter as várias linhas, uma a uma, cada string destas, num elemento separado desta lista de linhas. Depois adapta cada linha vai ser um país. E finalmente as linhas são estas, ok, desculpa, e simplesmente obtém a tabela propriamente dita é a adaptação das linhas que eu li. Okay? Uma vez obtida a tabela, retorna a tabela. Okay? Mais uma vez, para resolver este subproblema, obtive, antes de retornar a tabela, tenho que fechar o fecheiro. Por isso, para resolver este problema de ler os países, consegui resolvê-lo, mas à custa de uma função que eu ainda não
não defini, que é adaptar as linhas, por isso vamos criar esta função. Ok? Bom, as linhas vão ser aquelas linhas todas que nós temos e, por conseguinte, a tabela vai começar por ser uma tabela vazia. E agora, eu vou chamar aqui cria tabela, que é melhor. Cria tabela. Esta função vai se chamar cria tabela. E agora, como é que eu crio a tabela? Começo com uma tabela vazia e para cada linha, o que é que eu tenho que fazer? Se lembram? Para cada linha, o que eu tenho que fazer é ler esta string, a linha é uma string, daqui até aqui, tenho que ter o cuidado de não ler o fim da linha, depois passar esta string para vários campos separados por vírgulas e finalmente eliminar o primeiro campo que não me interessa, só me interessa o país, o país, a população e a área. Com o cuidado que tem que ter que população e área são números e não são strings, e tenho que converter estas strings em números, tendo o cuidado que estas strings têm espaços que são bonitos para um utilizador ler, mas que não correspondem, digamos, a caracteres numéricos que possam ser utilizados depois para representação de números. E, por conseguinte, tem que ter esse cuidado e, ao fazer isso, o que é que nós temos que fazer? Por isso, para cada linha temos que, em primeiro lugar, já agora podemos ver isto com todo o cuidado. Primeiro vamos ver o que é uma linha. Não, ok. Isso, cada linha, a primeira coisa que temos que fazer é tirar o último caractere correspondente à mudança de linha. Por isso, o que queremos fazer é que o L é igual à linha desde o princípio até o último caractere, e esse não conta. Esta é a nossa linha inicial. Depois desta linha inicial, temos que a separar pelo caractere espaço, vírgula. Uma vez separado esta lista por caractere vírgula, o que é que temos que fazer? Temos que olhar para cada um deles, este aqui é a vírgula, e temos que eliminar o primeiro. Okay? Por isso temos que criar uma lista que tenha o nome, a população e a área, mas sob forma numérica. Por isso, o que é que nós temos? Temos que o nome do país, há de ser o primeiro, elemento da linha, e a população é o segundo, e a área é o terceiro. E, por conseguinte, a nova linha, o T, vai ser acrescentado com uma string, com uma lista, que contém o país, a população e a área. Para cada lista, para cada elemento, criei assim o país e no final posso retornar a tabela. Vamos ver se isto funciona. A princípio não tenho aqui nada, nenhuma operação adicional. Por isso posso criar uma tabela a partir de um conjunto de linhas. Como é que eu crio um conjunto de linhas? Posso criar tabela, ok. Exatamente isto. Por isso posso ler os países logo diretamente. Aliás, criar a tabela, não tenho aqui as linhas todas, não sei se tinha aqui linhas, não tenho. Mas por conseguinte vamos criar a tabela diretamente. Aliás, ler países, assim aqui é.
ler países em que dou o nome de IPT-file, exatamente, e vai-me retornar uma tabela, em princípio, ok? Parece que a coisa correu bem. Por isso, a tabela é uma tabela que cada elemento tem um país. Tem um país, tem uma população e tem uma área, ok? Aspectos que nós temos que ter cuidado. Primeiro, esta primeira linha não corresponde a nenhum país. Ou seja, quando nós fizermos isto, a tabela, a primeira coisa que temos que dizer é que só queremos as linhas a partir da primeira. Da primeira, quer dizer, da segunda. Ok? Porque senão estamos a converter a primeira linha que não nos interessa. Fazemos isto, agora confirmar. Até ao fim. Cá estão os países todos. Já não aparece aquela primeira linha inicial, porque a primeira linha foi eliminada. Depois temos que ter o cuidado que aqui na realidade eu não criei esta string, eu criei aqui um número, e a mesma coisa para aqui. Por isso, quer a população, quer a área, tem que ser uma conversão desta string no número. E por conseguinte tem que definir esta função, converte. Uma string numérica num número. Bom, o que é que eu tenho que fazer aqui? O mais simples é converter, usar a conversão que o sistema tem com a função inteiro, int, só que o int não funciona com espaços. Acho eu. Agora podemos confirmar. O int desta string não funciona porque tem este espaço aqui pelo meio. E por isso, para fazer este int, nós temos primeiro que eliminar os espaços. Por conseguinte, esta string numérica, vamos primeiro converter a string numérica numa string que não tenha os espaços e só depois é que fazemos a operação int. Por conseguinte, o que podemos fazer é dizer que a nossa string inicialmente é uma string vazia, não tem lá nada. Agora, para todos os caracteres na string numérica, se esses caracteres forem diferentes do espaço, eu incluo o caractere na string. Acrescento o caractere à string. Se não for, não faço nada. Sigo para o seguinte. Uma vez feito isto, devo ter aqui a string como deve ser e posso retornar a representação inteira daquela string que já não tem os espaços. Dois pontos. E por conseguinte, para converter, para verificar se esta função está correta, eu posso converter um número como este que aqui está. Antes disso, vamos retornar a string, parece que ela não está a funcionar. Estúpido. S igual a S mais string, assim aqui é. E faço retorno representação interna da string. Vou lá fazer a asneira. E agora a conversão já dá o número que eu quero. Ou seja, os espaços desaparecem e o número já está em forma numérica. Ou seja, se eu multiplicar este número por 5, não me repete a string 5 vezes, faz sim a conta de 196 vezes 5, dá 900 e qualquer coisa. Bom, então, neste momento isto parece que está tudo a funcionar, por isso eu posso ler os países, simplesmente. Posso verificar se a minha leitura dos países produz aquilo que eu quero.
ou seja, uma tabela, e cá está. Temos uma tabela em que tem, cada elemento da tabela tem primeiro um país, que é uma string, depois um número correspondente à população e outro número correspondente à área. Por isso, esta primeira parte está feita e podemos seguir para a segunda parte, que é transformar esta matriz ou esta tabela numa tabela que tenha o país que continua o mesmo, o tipo de densidade é alta, média ou baixa consoante o valor da densidade e finalmente escrevo o valor da densidade ali. Por conseguinte, vamos criar esta função. Podemos definir esta função, transformação, transforma esta tabela noutra tabela, em que estamos a ver que a tabela que é transformada tem esta forma. E por conseguinte, como é que nós temos que transformar? Bom, para cada, temos que pôr uma tabela inicial que é vazia, e agora para cada elemento desta tabela, para cada linha, ou para cada elemento, este elemento é um país, não é? Para cada P in T1, para cada país no T1, o que é que temos que fazer? Temos que criar o nome, e o nome é o que já lá está, por isso será o P0. Temos que criar a densidade, e a densidade é o índice 1 a dividir pelo índice 2, por isso será o P1 a dividir pelo P2. E o tipo, aqui temos que verificar que tipo é que existe, não é? Por isso, se a densidade, tal como está especificado, se a densidade for maior que 150, então o tipo é igual a alta. Elif, se a densidade for menor que 50, tipo igual a baixa. Else, tipo é igual a média. Bom, criamos os três campos, o nome, a densidade e o tipo, e por conseguinte só temos que acrescentar à tabela que já temos, fazer o append de uma lista que tem o nome, exato, tipo e a densidade. Okay. Uma vez criado uma vez criado isto, nós podemos retornar a tabela. Está-se aqui a queixar de média. Média tem que ser uma string. Ok, já não se queixa, por isso uma transformação, por isso vou pegar, podemos tentar transformar esta tabela que aqui está. Okay? Podemos criar uma tabela mais pequenina, só esta tabela até aqui. Não estamos interessados em fazer tudo, por isso vamos transformar transforma, cria, e agora transforma
uma tabela com 2 ou 3 países, podem ser estes últimos. Por aqui. Não sei se assim funciona, mas vamos tentar funcionar. 3, 9, 2, 4, 2,1. Ok, por isso não gosta disto. Vamos fazer isto devagarinho. Por isso vamos transformar este primeiro país, seguido do segundo país, seguido do terceiro país, ok? Faltou aqui acabar com parênteses, e cá está. Cá está, quer dizer, não está. Eu copiei aqui, não pus o mónico, mas enfim. Está a Malta, tem uma alta densidade e tem esta densidade de 1300, por isso é alta. São Tomé também é alto, porque são tudo países pequenos, e também tem uma densidade superior a 150, por isso, aparentemente, podem confirmar isto com mais valores, mas a transformação está correta. Uma vez feita a transformação, só falta a escrita. Né? Como é que se escreve? Uma coisa adicional. Era preciso verificar que só queria escrever se o valor da densidade fosse, se o valor da população fosse maior que um determinado valor e se a área fosse maior também que um determinado valor, que vem daqui. Por isso, transformo, tem que ter a área mínima e a população mínima, assim aqui é, e a área mínima. Okay? O que é que isto altera em relação a esta função? É que nós não queremos sempre juntar os países, por exemplo, estes países não entram porque têm uma área pequena, e por isso a única coisa que temos que fazer é ser que if a área for maior, desculpa, se a densidade, não, se a área, como está, se a área que é o P1, e tem que se lembrar, se o P1 for maior que a área, and o P2, que é a população, for maior que POP, isto é um mau princípio, pôr assim, ok. Se isto acontecer, e só nesta condição, é que nós acrescentamos o país. Caso contrário, os países não são considerados. Tá bom, vamos ver então como é que isto funciona. Eu acho que isto deve estar certo, por isso podemos ler os países todos. P igual a ler países, vai dar uma tabela. P são os países todos, tudo bem. E agora faço o T, que é transforma os países P. Chamei P. Bom, falta aqui o pop área aqui em algum lado. Transforma-te, falta. Por isso, só me interessa países que tenham pelo menos 100 mil, 1 milhão de habitantes. Primeiro é a população, por isso precisa ter pelo menos 1 milhão de habitantes e tem que ter pelo menos 1000 quilómetros quadrados. Okay? Se eu fizer isto, cá está, a minha lista vem muito reduzida. Por exemplo, o Mónaco, que é o último, só tem 1 quilómetro quadrado, é excluído, não aparece. Estes últimos são os mais pequeninos, não aparecem. Podem confirmar que isto estará certo. Finalmente,
Já agora, para que não apareçam tantos números, eu posso dizer que o tipo, a densidade, ok? Eu posso arredondar para três algarismos, ou dois algarismos, para que a densidade não seja muito, não apareça com estes números esquisitos que não fazem sentido. Isso. Okay? Já aparece só com dois algarismos, com este arredondamento para dois algarismos, podia pôr menos algarismos. Mas agora finalmente quero escrever um país, quero escrever um fecheiro com esta informação. Por isso, última parte, escrever uma tabela T num fecheiro OPT file. Bom, o que é que eu tenho que fazer? O que é normal, ou seja, vou escrever primeiro, abrir o fecheiro, em modo escrita, e isto vai ser o meu OPT. E agora, para cada linha da minha tabela, vou escrever no fecheiro. For linha, ou for, isto não são linhas, isto são elementos, ok? Por isso, para cada país na tabela, eu tenho que converter esta informação numa lista, posso não fazer como string. Vamos mesmo criar um fecheiro só com esta informação. Com esta informação separada, com mudanças de linha, ok? Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que escrever P0, que é uma string. Escrevo o P0. A seguir, escrevo uma vírgula e um espaço para aumentar a legibilidade. A seguir, escrevo OPT uma string correspondente à densidade, por isso correspondente ao P1, que continua a ser um número, aqui é uma string. Separo mais uma vez por vírgulas. Escrevo agora a densidade propriamente dita, que será o P2. Problema eventual que esta densidade é um inteiro, é um número, neste caso é o float, eu quero escrever uma string, por isso tenho que escrever str, tenho que converter este número numa string, e finalmente escrevo uma mudança de linha. Para que cada elemento apareça na sua linha. Ok? Fiz esta escrita toda, isto no fundo é escrever uma linha, e para todos os elementos da tabela vou escrever a linha correspondente. No final, basta fechar o fecheiro e, em princípio, o fecheiro aparece com o nome que eu der. Ok? Por isso, se eu chamar isto com países como, vou obter um fecheiro chamado países txt com a informação naquele formato. Ok? Vamos ver se isto funciona. Já testamos esta primeira parte, está a funcionar. Esta segunda, por isso posso simplesmente, tudo o que temos a fazer é escrever esta, e por isso, como estas duas funcionam,
vamos testar no fundo a última. E por isso, países. O fecheiro é este. Como vimos há bocado, queríamos países com mais de 1 milhão, com área superior a 1000. Vamos escrever este fecheiro. E se tudo correr bem, cá estão os países, exatamente o que nós tínhamos antes. Ou seja, China alta, 153,1 de densidade. A Índia também tem uma densidade alta. Vários países têm densidades, têm que ter mais de 1 milhão e mais de 1000 quilómetros quadrados, por isso estes foram os países que satisfizeram os critérios e por isso são estes que aparecem aqui tal como apareciam aqui na tabela, aparecem no fecheiro depois quando são escritos. Okay? Bom, isto basicamente era o que eu queria dizer por agora, por isso vou fechar aqui o share. Isto basicamente era o que eu queria dizer por agora. Vocês nas folhas, nos slides, têm um problema semelhante, mas é um problema sobre pautas de ICE, em que basicamente pegam numa matriz de notas e convertem num outro tipo de matrizes. Aqui, acho que, enfim, tem aqui um outro exemplo, podem ver os exemplos, as operações são sensivelmente as mesmas que eu fiz aqui neste e que fiz e que estão nos slides, por isso, basicamente, podem estudar pelos slides e podem ir sempre vendo aqui neste vídeo a forma como, digamos, as várias operações e as várias funções vão sendo definidas, percebem um bocado melhor a dinâmica de como é que se criam programas razoavelmente complicados. Ok? Bom, então vamos ficar por aqui. Até à próxima, que será a aula 8. Um momento só, tenho que